Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre como a exploração espacial pode mudar nossa vida aqui na Terra. Entre os vários programas que diversos países estão rodando nesse momento, a iniciativa do Reino Unido tem atingido patamares interessantes, impulsionado pelo crescente apoio governamental a tecnologias emergentes como a computação quântica. Por aqui, temos visto uma série de promessas e planos sobre o que podemos fazer fora da nossa atmosfera, mas também há um grande debate sobre o que isso significa para nós, aqui dentro. Antes da gente começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em analytics, e também fazer aquele convite semanal para você entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/cine. Nossa comunidade que está crescendo. Mês passado cresceu pra caramba, você não pode ficar de fora. Rafa Coimbra, tem um debate sobre o impacto social da tecnologia espacial. Vira e mexe, a gente ouve esse tipo de questionamento. Para que investir em tecnologias para levar o homem para fora do planeta quando o planeta está cheio de problemas? Enfim, esse juízo de valor sobre a importância desses investimentos. E aí, com o avanço dessas iniciativas, os planos para colonizar o espaço, outros recursos podem mudar a vida aqui na Terra. Quero conversar com você sobre isso. Por exemplo, os recursos de computação por satélite. Eles trazem um potencial importante para transformar a conectividade global, especialmente em áreas menos desenvolvidas. O que mais pode acontecer? Como esses avanços podem ajudar a reduzir a desigualdade digital, social e melhorar a qualidade de vida na Terra? Pois é, André, a gente tem que pensar num planejamento estratégico de longo prazo para o espaço. Então, algumas soluções que hoje são colhidas, elas foram pensadas lá atrás. Você deu um exemplo pragmático de algo que hoje muda a vida das pessoas, né? Quando a gente fala de satélites de baixa órbita que transmitem internet, elas fazem com que uma lacuna da sociedade, ou seja, as empresas de telecomunicações que não chegam a determinados pontos, essa lacuna seja suprida por esses satélites que fornecem internet para localidades mais distantes. Quando a gente está falando de internet, não é internet para ficar numa rede social ou jogando, é dizer que a gente está levando a educação, a bancarização, trazendo a oportunidade para que uma pessoa que esteja mais isolada se torne um cidadão digital num mundo cada vez mais digital. Então, esse é um exemplo concreto de algo que está acontecendo hoje. Quando a gente olha para o longo prazo, por isso eu acho muito importante a gente falar em estratégia, quando a gente olha para estratégias de países como os Estados Unidos, como a Inglaterra, a gente observa que existe ali um olhar coordenado, em que, obviamente, o governo tem ali um papel de catalisador, mas existem empresas, existe academia e existem parceiros internacionais. Se a gente pegar aqui o exemplo da Inglaterra, a gente vê muito claramente isso. É um projeto muito bem desenhado para que haja ali um passo a passo ao longo dos próximos anos. Então, o governo estabelece uma meta. Olha, até 2030 a gente quer o quê? Como a gente vai chegar até lá? Isso que parece simples, né? A gente não tem isso muito robustamente aqui no Brasil. Para essas nações mais desenvolvidas, é muito claro. Então, pegando aqui um exemplo de mais longo prazo, como você colocou, se a gente pegar a computação quântica, parece uma coisa meio estranha, né? A gente já acha meio confuso fazer projeto de computação quântica na Terra. No espaço, esse troço aí, ele pode prosperar? Sim, porque existem vantagens de, por exemplo, você trabalhar com algumas pesquisas, no caso, a computação quântica. A gente sabe que o computador quântico ele necessita de um ambiente muito mais controlado, ele tem muito mais interferências externas que podem ser causadas
pelo ambiente ali que o cerca. Então, quem já viu ali uma foto ou um vídeo de um computador quântico, nota que ele é todo protegido, ele tem que estar trabalhando numa temperatura muito baixa, e exatamente são essas condições que a gente simula aqui na Terra para que seja esse computador ele possa trabalhar na sua máxima performance. Essas condições já existem naturalmente no espaço. A gente tem uma temperatura super baixa no espaço, a gente tem o vácuo, a gente tem microgravidade. Então tem elementos que simplificam a vida. Por um lado, óbvio, é mais complicado você levar esse tipo de tecnologia para ser trabalhado ou montado, mas você pode, de repente, montar um computador quântico aqui, lançá-lo para o espaço e depois fazer os ajustes necessários. Fato é que existe um ambiente para que essa tecnologia seja trabalhada e desenvolvida e, por que não, gere retorno para a sociedade. Esse retorno pode ser desde esse desenvolvimento tecnológico, e aí você tem uma nação, como eu estou citando aqui, por exemplo, a Inglaterra, que pode se tornar líder em computação quântica espacial, é isso que se propõe, mas obviamente que também os desdobramentos dessas tecnologias podem trazer retornos para a sociedade, seja nesse ganho de economia. Imagina, se você cria uma nova indústria, é algo novo, é algo que ninguém está fazendo ainda em larga escala. Então imagina um país criar, a gente viu isso com empresas de tecnologia no Vale do Silício. Elas são hoje gigantes internacionais que geram emprego, geram receita, geram tributos para o seu país de origem. Quando a gente pensa nesses novos mercados vindos do espaço, a gente também pode pensar nisso. Isso vai estimular a economia, vai gerar emprego e, obviamente, trazer também retornos para a sociedade. Carlos Aros, essa história da computação quântica espacial, ela pode ter desdobramentos que são muito grandes. Todos esses pontos que o Rafa trouxe, mas do ponto de vista prático, aí vou mudar um pouco essa questão do social, mas do prático para... Não que o outro não seja prático. Do ponto de vista prático para a pesquisa espacial, a computação quântica pode ajudar em questões significativas para a pesquisa. A avaliação de cenários, o processamento de dados que existem em larga quantidade, como os que as agências espaciais precisam lidar. Tem algumas questões que são relevantes demais e que a computação quântica pode ajudar. Pode nos ajudar no processo de colonização de outros planetas, de habitação de outros planetas e de viagens espaciais no geral. Queria te pedir para elaborar um pouco sobre isso. De que forma você... Imagina agora, a gente olhou para dentro, agora eu quero olhar para fora com a computação quântica. Quais são os impactos que a computação quântica pode trazer na pesquisa espacial em geral? Acho que o ponto que o Rafa coloca sobre planejamento, sobre estratégia, ele é bem importante para esse aspecto aqui também que você coloca, André. Porque o que a gente tem hoje é uma espécie de um consórcio, vamos colocar dessa maneira. Nós temos governos trabalhando em parceria com empresas, desenvolvendo, modelando tecnologias, fortalecendo estruturas para ampliar a capacidade de pesquisa, sobretudo, né? A gente fala sobre as viagens que podem ser feitas agora em um volume muito maior. Aliás, a gente citou aqui, há algum tempo atrás, o crescimento do número de missões espaciais a partir da entrada da iniciativa privada, e isso teve como efeito o quê? A gente abriu o leque de possibilidades, a gente passou a olhar para temas e para assuntos dentro da infinita possibilidade que o espaço oferece, que não eram observados justamente porque não havia braço, não havia capacidade para que os governos pudessem sozinhos fazer isso. Então, primeiro o que a gente tem hoje, a partir dessa cooperação, dessa colaboração, é um leque muito maior de temas dentro do universo da pesquisa para serem observados. A gente fala sobre buracos negros, a gente fala sobre descoberta de novos planetas, a gente fala sobre a compreensão maior sobre o que se tem já em alguns materiais que são explorados pelas sondas que
que estão no espaço e que têm coletado cada vez mais informações, a capacidade com alguns equipamentos que vêm sendo embarcados nessas missões para conseguir fazer a diferenciação entre minerais e conseguir entender do que é feito esse universo que está lá fora e que como a gente pode se beneficiar disso tudo. O grande ponto sobre as tecnologias quânticas é que, a partir desse leque cada vez mais amplo de possibilidades, a gente tem também mais informações e a gente tem uma complexidade maior de recursos à disposição que precisam ser processados, que precisam ser investigados, que precisam ser avaliados dentro de uma condição em que se tem escala. Não há a possibilidade de aguardar muito mais tempo. E é justamente sobre isso que a tecnologia quântica permite atuar. Ela garante a possibilidade de ter esses vários elementos, esses vários cenários colocados lado a lado e avaliados em uma condição de velocidade e de precisão muito maiores. O grande ponto sobre esses investimentos, e aí aqui vale dizer que talvez Estados Unidos e Reino Unido se coloquem aí como os 2 primeiros países da lista, porque estão olhando isso para adiante de outras potências e inclusive individualmente e conjuntamente promovendo esses esforços, porque eles conseguem entender o valor dessas missões, eu insisto, da cooperação com a iniciativa privada. São várias empresas, desde de startups que estão colocando cada vez mais possibilidades de satélites para olhando aqui para dentro, como empresas olhando para fora, desenvolvendo ferramentas, equipamentos para essas missões, para pesquisa, para coleta de dados e de informações. Então esses 2 países estão olhando para isso. E aí quando a gente adiciona a tecnologia quântica, a gente percebe que os investimentos deles são bem volumosos, porque eles entenderam a necessidade, a urgência de estabelecer escala para algo que antes era feito de maneira muito, quase artesanal, vamos colocar dessa maneira, né? Quanto tempo demora para uma missão ser planejada, para uma missão ser colocada em prática? A gente às vezes fala, em 2028, daqui 4 anos, nós vamos lançar tal coisa. Nós estamos pensando numa missão 2030, né? A gente sempre faz voos, né, muito longos, são planejamentos muito complexos para serem feitos. E a ideia é que tudo isso passe a ser feito de uma maneira mais veloz, mais ágil e com um nível de precisão cada vez maior em virtude das possibilidades que a tecnologia quântica oferece. Vale um adendo aqui, André, sobre as condições, né, em que a gente consegue operar no espaço e que aí, de novo, entra esse elemento de um leque cada vez maior. À medida que eu tenho mais gente trabalhando e eu tenho mais gente criando nichos e especializando, essas missões, ainda que menores do que essas grandes missões que a gente está acostumado a ver, mas essas pequenas incursões somadas oferecem perspectivas muito específicas, ou seja, são tiros curtos com objetivos muito claros, com um endereçamento do que se quer, busca o dado, esse dado é trazido, ele é analisado, e aí tudo isso entra num processo mais ágil. A gente consegue criar conjuntos de informações mais complexos, porque eu tenho, primeiro, mais gente trabalhando e mais capacidade para estabelecer essa análise a partir da computação quântica. É evidente que não é um investimento barato, isso é importante a gente dizer. Nós estamos falando de alguns muitos bilhões de dólares de investimento. Não é um esforço que os governos vão fazer sozinhos, e está claro que daqui para diante cada vez mais isso vai acontecer em consórcio. E há um outro ponto aqui que precisa ser colocado. Do ponto de vista geopolítico, há um interesse de algo dessas potências para se destacar, para que cheguem na frente, porque há uma competição, né? A indústria espacial chinesa vem trabalhando em uma frente importante para buscar também cada vez mais informações e se sobressair, e enquanto isso Estados Unidos, Reino Unido, aliados ali, trabalhando para tentar se manter na dianteira dessa questão. É um mercado altamente disputado e altamente concorrido também.
Rafa, aí a gente vai precisar lidar com um ponto que já acontece em outras questões das áreas de tecnologia. À medida que avança a tecnologia, que avançam as aplicações da tecnologia também, a gente vê sempre duas discussões. O impacto negativo no mercado de trabalho e a carência de profissionais. E aí eu quero te perguntar, Rafa, como a educação nesses campos vai precisar evoluir para que a gente atenda às demandas de profissionais qualificados em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, dessas pessoas que vão ser necessárias para a gente trabalhar num contexto que é ainda mais sofisticado do que o que a gente tem hoje em dia por aqui e já encontra problemas. André, trabalhando com educação de base, então desde essa formação dessas áreas mais voltadas para tecnologias, mas eu acho que além dessa educação, eu insisto aqui nesse olhar mais macro, nesse olhar de longo prazo, num projeto de nação, por exemplo, que entende que haverá necessidade de se produzir tecnologia, mas de também se produzir pessoas que saibam operar essas tecnologias. Então, para dar números aqui, né, o Aros estava falando de muitos milhões ou bilhões, o Programa Nacional de Tecnologia Quântica do Reino Unido tem 1 bilhão de libras, tá? Mais ou menos aí, fazer uma conta aqui redonda, 6 bilhões de reais. É uma parceria de governo, academia e indústria. Então são 6 bilhões que foram colocados nesse projeto. Começou em 2014. Veja, a gente está aqui olhando para o futuro, os caras estavam olhando para o futuro 10 anos atrás. Formaram 470 doutores, atraíram 120 parceiros industriais e apoiaram 50 startups quânticas. Estou falando só de universo quântico. Então, veja a quantidade de oportunidades, mas veja também como essa fomentação de um ecossistema de inovação, incorporando todos esses parceiros aqui, e lembra muito as pontas do programa do MIT, o MIT RIP, que trabalha com esses múltiplos atores para colocar uma injeção de conhecimento, de dinheiro e esse olhar de projetos de longo prazo em discussão. Então, a gente precisa fazer com que a criançada comece a olhar para a ciência como uma coisa interessante, para a tecnologia, e essa evolução se dê até o nível, como eu estou citando aqui, de doutores. A gente vai precisar de gente, como você falou, André, com uma especialização muito maior do que o que a gente tem hoje em dia, porque a gente está falando das fronteiras da ciência e da tecnologia. A gente está falando aqui de computador quântico como se fosse uma coisa mais ou menos tranquila de se lidar, e a gente sabe que não, que o universo quântico ainda tem seus múltiplos mistérios, ainda não é uma tecnologia 100% dominada. A gente precisa de muita ciência de base, físicos quânticos que entendam aquilo ali, e também pensar em, quando a gente olha para as startups, em pessoas que vão ter ideias mais pragmáticas de trazer elementos que solucionem esses projetos. E eu não estou nem colocando aqui a conjunção de outras tecnologias, como, por exemplo, a inteligência artificial. Imagina quando a gente conectar inteligência artificial e computação quântica, né? A gente vai precisar também de pessoas profissionais que tenham um olhar multidisciplinar. Isso é uma coisa também importante quando a gente olha para o espaço, sobretudo. A gente vê que tem um pouco de robótica, um pouco de física, muito de cada coisa. A gente vai precisar também de profissionais e empresas que consigam fazer esse olhar mais transversal, de incluir habilidades, tecnologias, conhecimentos diferentes que, combinados, possam gerar soluções para esse novo mundo que a gente está construindo. É importante dizer isso. A gente não está falando de algo que está dominado, de um mercado que já é consolidado e estão tentando melhorar. A gente está falando da criação de um novo espaço sem trocadilho. São coisas que ainda não existem e isso é sensacional, porque imagina um país que está entrando no mercado com coisas que não existem, com soluções que vão ser criadas, que podem ser desde essas mais voltadas para o negócio mesmo, para ganhar dinheiro, como para solucionar problemas. Quando a gente está falando de tecnologia quântica aqui, o que existe de gente tentando pensar em simulações de clima para resolver entender melhor como o planeta funciona, para obviamente gerar uma solução para fazer, por exemplo, transição energética, a gente está falando de um novo mundo a ser explorado e isso traz muita oportunidade.
Porém, tem esse desafio. Temos que formar pessoas com esse olhar muito mais futurista do que o que a gente forma hoje em dia. Carlos Aros, também um assunto que existe só no nosso planeta, que em breve vai ganhar o espaço. A gente vai precisar lidar com desafios éticos, questões práticas da nossa vida. Como você enxerga isso? Quais são as principais questões que você enxerga agora, nesse curto prazo, para a gente conseguir avançar na área da exploração espacial de uma maneira mais estruturada, organizada e ética do que as coisas acontecem por aqui? Eu acho que o primeiro ponto é o acesso, né? A gente tem o potencial aqui de desenvolver, por meio desse ecossistema que o Rafa descreve, de desenvolver oportunidades para aqueles que já operam dentro das interfaces, né, que compõem esse ecossistema, mas oportunidades para incluir mais pessoas que eventualmente estejam fora, que estejam à margem, para que elas passem a fazer parte de alguma maneira desse universo. A gente só é capaz de fazer isso se a gente focar no desenvolvimento de conhecimento, se a gente romper algumas barreiras. E a gente está falando aqui, assim como quando a gente fala sobre outras tecnologias que propõem mudanças significativas na dinâmica das nossas vidas, a gente está falando aqui sobre a educação como um elemento básico, mas a gente está falando também na educação como uma ponte para conectar essas pessoas que estão excluídas, que estão à margem. Então existe um benefício, o Rafa citou logo no começo, que é justamente da exploração espacial, no caso, a possibilidade que se oferece para conectar pessoas que estão distantes e fazer com que essas pessoas elas estejam bancarizadas e etc. Esse é um aspecto. Mas a gente precisa, a partir do momento em que essas pessoas têm acesso indireto a essas tecnologias, que elas passem a dominá-las e que as próximas gerações comecem a ser ensinadas e sejam percebidas dentro desse contexto, dentro desse universo. Então esse é um primeiro desafio. Segundo, quando a gente fala, assim como quando a gente fala sobre inteligência artificial, quando a gente entra no universo da computação quântica, a gente está necessariamente definindo algumas novas características e impondo, exigindo conhecimentos que precisam ser levados a um número maior de pessoas para que essas pessoas possam também ter como aproveitar dessas oportunidades e que elas não fiquem excluídas, que elas não sejam vítimas dessa construção. Que esses ecossistemas novos que vão surgir a partir do desenvolvimento dessas tecnologias não sejam, não canibalizem os modelos econômicos que existem, mas que eles sejam indutores de uma transformação para que as coisas caminhem num contexto saudável. O grande risco para essas economias é que aqueles que já estão mais distantes passem a ficar ainda mais distantes a partir desse desenvolvimento novo, com base em conhecimentos que estão restritos a apenas alguns. E aí tem um outro ponto que são ferramentas que consomem cada vez mais informações, têm uma capacidade de processamento gigantesco, por isso dão conta de um universo que não é imaginado por muitos. E aí, a partir disso, a gente tem como exigência mais e mais informações. As pessoas se tornam mais vulneráveis. É preciso, portanto, garantir, por meio de alguns instrumentos de transparência, de mais governança, que a gente tenha proteção aos indivíduos, uma garantia de que os limites vão ser respeitados, para que as pessoas não sejam reféns desse ecossistema que se desenvolve com base nas informações dessas pessoas. E aí, quando a gente fala na pesquisa espacial, a gente está falando sobre algo que necessariamente está longe, ou literalmente longe das pessoas, e que, portanto, elas ignoram, mas que tem um efeito muito prático, muito objetivo sobre as vidas de todas elas. E é justamente essa conexão que precisa ser feita, e a academia, a escola, né, é o melhor caminho para que as pessoas comecem a perceber que esse desenvolvimento, no fim,
ele está conectado ao desenvolvimento social, ao desenvolvimento da vida delas como um todo. E aí o grande cuidado é que, de novo, as pessoas façam parte desse processo de transformação, que elas não sejam esquecidas. O que a gente está vendo com a inteligência artificial, por exemplo, é um processo bastante ruidoso, mas de uma preocupação muito grande do regulador, de alguns reguladores, em garantir que os indivíduos não sejam esquecidos, que eles não estejam perdidos no meio desse processo em que só se olha a ferramenta. Com a computação quântica, acho que esse é o mesmo caminho. Não sei se com a necessidade de regular, mas com a necessidade de criar instrumentos para que as pessoas sejam percebidas como parte do processo e não como mais um recurso para fazer com que isso se viabilize. Acho que a preocupação social, nesse caso, ela é muito importante. É isso. Gostei dos trocadilhos de vocês. Vocês estão engraçadinhos hoje. O que mais você precisa saber? É isso. Agora, hora de virar a chave. Quero perguntar pro Rafa Coimbra. Rafa, no que você vai ficar de olho essa semana? André, estou de olho aqui nos desdobramentos da prisão ou da decretação da prisão do Sam Bankman-Fried, que foi condenado a 25 anos de prisão por fraude lá nos Estados Unidos. Para lembrar quem é o Bankman-Fried, era o CEO da FTX, uma das maiores corretoras de criptoativos do mundo. Ele é acusado de fraude, foi uma acusação fortíssima, dizendo que ele era um ator, um ladrão, não teve... A justiça não teve meias palavras para descrever a ação dele em fraudes envolvendo criptoativos. Fato é que houve ali a falência, né? Ele deu um golpe, é o que a justiça está dizendo, de algo em torno de 10, 11 bilhões de dólares. Ele causou um prejuízo muito grande para muita gente que apostava ali suas fichas na FTX, e agora ele foi condenado. Há quem diga que essa condenação foi até leve pelos danos que ele causou, outros acham que foi um pouco exagerada, uma vez que ele está com 32 anos, vai passar aí uma boa parte da sua vida na prisão, mesmo com um relaxamento, estão dizendo aí que pelo menos 20 anos de cana ele vai pegar, e aí fica o recado, né? A gente passou por uma fase muito forte de investimentos de uma forma muito desregulada no mercado de criptoativos. Isso vale para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil. Aqui no Brasil, a gente teve em 2022 a aprovação lá do nosso marco legal das criptomoedas, entrou em vigor em 2023, no ano passado. Tem ali a coordenação da CVM e do Banco Central, também estabelecendo regras, estabelecendo punições rigorosas. Eu acho que nesses últimos 2 anos, mais ou menos depois dessa crise do FTX, a gente, digo, o mundo entendeu que os criptoativos vieram para ficar, né? Havia quem achasse que não, que isso era uma onda que ia passar, não está passando. Inclusive, a gente está vivendo um novo ciclo de alta do Bitcoin, por exemplo, e era preciso, de alguma forma, colocar as coisas nos eixos. Então, houve, por parte dos reguladores, uma ação muito forte, que eu acho que o ambiente hoje é muito mais benéfico e muito mais saudável, e acho que houve uma consciência, uma conscientização por parte das pessoas que compram criptoativos de não se meterem tanto em furadas. De vez em quando a gente vê golpe rolando por aqui e ali, mas acho que já melhorou o ambiente. As pessoas entendem que precisam procurar parceiros sérios, que se forem investir via uma corretora, que seja uma corretora de confiança. Pesquise muito, se informe, porque existem ainda riscos, a gente sabe, para tudo, mas já melhorou muito. E eu acho que vai ficar aí como uma lição para quem está pensando em dar golpe, seja lá fora ou aqui, que pense 2, 3, muitas vezes, porque agora o buraco é mais embaixo. Carlos Aros, e você? Eu estou preocupado, André Miceli, com um novo anúncio da OpenAI. Eles apresentaram uma ferramenta chamada Voice Engine, que basicamente clona a voz das pessoas com base em 15 segundos de amostra. Não está disponível ainda para todo mundo essa ferramenta. Segundo a OpenAI, ela vai ser mantida sob um controle bastante restrito, um processo bastante rigoroso de segurança para impedir que as pessoas falsifiquem áudios com o objetivo de enganar as outras. Aí, num comunicado, eles dizem que sabem que
gerar uma fala semelhante à voz de alguém apresenta riscos severos e que isso se acentua em um ano de eleição. Bom, isso já era sabido. E aí agora o que existe do lado da OpenAI é, segundo eles, um processo de estreitamento aí de conversas com empresas, com, enfim, representantes de diversos setores para construir uma ferramenta que não seja nociva. Eu acho complexo, sobretudo porque não é a primeira ferramenta do gênero, a gente sabe do que a OpenAI é capaz de fazer, mas a gente já viu o que ferramentas como essa, talvez mais simples até do que essa que a OpenAI está colocando, presumindo que o que a OpenAI vai colocar vai construir vozes duplicadas, né? Muito semelhantes às vozes reais, a gente já viu os perigos disso tudo. Em um ano em que a gente tem eleições em inúmeros países rolando, e a gente sabe que esse período ele tende a ser um período bastante grande, e que todos os relatórios de cibersegurança colocam a desinformação e as notícias falsas como itens prioritários numa lista de riscos a serem observados, uma ferramenta como essa, com a mídia que a OpenAI tem, com o alcance que isso eventualmente pode alcançar, faz com que nós fiquemos muito preocupados com os efeitos disso tudo. É mais um tema para ser enfrentado, mais um assunto para ser observado, mais uma dimensão dessa história complexa que envolve inteligência artificial para a gente olhar, e eu infelizmente não acho que a humanidade esteja preparada para esse tipo de coisa, porque os efeitos nocivos podem se sobrepor às vantagens que uma ferramenta como essa pode trazer. Bom, meus amigos, tá na hora, mas antes de ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. Rafa Coimbra, até a semana que vem. Abraço, André Aros, e a todos que nos ouvem. Faço convite para que você nos acompanhe nas nossas redes sociais. Muita informação o dia inteiro, toda hora, sobre o que está acontecendo de mais importante no mundo da tecnologia. Até semana que vem. Carlos Aros, até a semana que vem. Até a semana que vem, André Miceli, Rafa Coimbra, você que nos acompanha, com o registro de que essas são as nossas vozes mesmos, elas não foram criadas por inteligência artificial. Até a semana que vem. Tchau, tchau. É isso, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil com vozes de verdade para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos acompanha. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.